Bom dia! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula do sexto ano? Estou aqui hoje com o professor Mauro. Prazer conhecer os pessoal do sexto ano. Estamos aqui para mais uma aula. Obrigado pelo convite, professora. Seja Muito bem-vindo, obrigado. Mauro, conosco. E meus queridos, sejam todos bem-vindos para a nossa aula. Hoje a nossa aula, o título dela se liga nos textos. O que será isso? Vamos ver aqui a habilidade que nós vamos trabalhar, não é mesmo? Muito bem. Nós vamos trabalhar com a habilidade de produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. O nosso tema é textos diversificados, certo? Então, por isso, o título se liga nos textos. Vamos lá. Objetivos da nossa aula: explorar diferentes textos ou gêneros textuais, identificar e analisar as características e os modos de organização de tais gêneros, bem como a maneira em que cada um deles veicula a informação. Observar como os textos dialogam e se aproximam por meio dos temas e dos recursos de linguagem, que são as relações intertextuais e interdiscursivas. O que será, né? Relações intertextuais, interdiscursivas. Relações intertextuais, né? Exatamente. Um nome sofisticado, né? Quando os textos eles se relacionam, não é mesmo, que Mauro? bacana. É quando os textos exatamente, eles conversam, né? conversam. Os discursos também, os discursos se relacionam, eles interagem. Por isso a palavra interação, né? interdiscurso, certo? Então, quando você vai interagir. Muito bem, gente, entenderam? Então, bom, agora nós vamos apresentar um texto para vocês chamado É o Fim da Picada, Reino Ameaçado. E o Mauro está aqui conosco, ele vai colaborar com a leitura. Vai ser um prazer. Vamos lá? Adoro ler. Texto 1. É o fim da picada, reino ameaçado. Não é de hoje que as abelhas vêm sumindo no meio ambiente. Aliás, estão desaparecendo lentamente. Os apicultores reclamam desse sumiço e a preocupação faz todo sentido. Só no ano de 2019, em 3 meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas em 4 estados brasileiros: São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É fato que a abelha é muito importante, não apenas por produzir mel, mas também polinizar flores e frutos, como a flor do maracujá, que é polinizado pela espécie chamada mamangaba. Existem milhares de espécies de abelhas na natureza, responsáveis pela polinização de várias culturas, portanto, são essenciais para o meio ambiente. No nosso país, cerca de 60% das plantas cultivadas para alimentação humana e animal dependem da abelha. Continuando, né? Isso. Geralmente, os perigos para os pequenos insetos ocorrem devido à urbanização, ao desmatamento e às queimadas, pois o habitat natural do inseto é destruído. Além disso, a poluição, as mudanças climáticas e o uso de agrotóxicos nas proximidades das colmeias também são fatores prejudiciais às abelhas. Não bastasse tudo isso, há uma doença chamada Síndrome do Colapso da Colônia, em que as abelhas simplesmente abandonam suas casas, o que é um mistério para os cientistas. Várias organizações vêm trabalhando em campanhas para informar as pessoas quanto à importância das abelhas e da luta contra o uso de agrotóxicos. É fundamental que todos saibam cuidar dessas maravilhosas criaturas para que elas continuem a exercer seu reinado na natureza. Muito bem. Obrigada. Sim. Vamos agora ver o texto 2. Vamos lá. Você sabia, é o Dia Mundial das Abelhas, vamos lá. Você sabia que dia 20 de maio é o Dia Mundial das Abelhas? A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2018, para lembrar a importância da polinização ao equilíbrio do ecossistema e o desenvolvimento sustentável. Além de serem fontes de mel e de outros produtos, as abelhas garantem o sustento de apicultores e de muitas outras famílias que dependem da polinização
em suas plantações. Muito bem, então, gente, nós temos o Dia Mundial das Abelhas, Nossa. que está se aproximando. Dia 20 Dia de maio, 20, 20 de na maio. próxima quarta. Quarta-feira que vem, né? Quarta-feira que vem, muito bem. Então, vamos comemorar o Dia Mundial das Abelhas. Sim. E com isso, depois nós vamos dar uma tarefinha para o Dia Mundial das Abelhas. Só quero ver, hein? Vamos agora para o texto 3, que é um comentário da internet. Que triste notícia! As abelhas estão sofrendo com a ação do homem porque o uso de agrotóxicos agride muito o meio ambiente e os mais frágeis são atingidos. As abelhas são essenciais para a vida, mas não reconhecemos o seu valor. Além de nos dar a lição de como conviver em sociedade e produzir sem danificar nada no planeta, elas estão morrendo, pois não somos capazes de respeitá-las. Gente, olhem, vejam que interessante. Nós temos aqui neste comentário na internet 567 curtidas. E nenhuma likes, descurtida, né? Likes, Likes, né? joinhas, né? Exatamente. Olha que interessante. Então, assim, o comentário, né, que foi feito, realmente, assim, acaba me chamando a atenção. Isso é muito importante. Ninguém desgostou, né? Ninguém desgostou, porque é uma tristeza mesmo o desaparecimento. Ninguém desgostou da informação, porque é uma tristeza de fato É uma tristeza, né? Exatamente. É uma tristeza as abelhas estarem em extinção, porque elas são muito importantes para o nosso ecossistema, Perfeito. para o nosso ambiente. Vocês observaram que nós estamos tratando um pouquinho da aula de ciências, gente? Estamos misturando. Misturando, estamos sendo interdisciplinaridade. Interdisciplinares, O que é interdisciplinaridade? Nós explicamos ontem. O que significa? Que é quando as disciplinas conversam, certo? Elas dialogam. Então, nós estamos fazendo isso. Fizemos isso ontem também, não é mesmo? Constantemente nós estamos fazendo isso nas nossas aulas. Isso é muito importante. Agora, gente, nós temos uma tarefinha. Espero que vocês tenham gostado dos 3 textos, mas vamos para uma tarefa. Vocês vão responder no chat, como toda aula. Quem está assistindo pela TV ou pelo YouTube, que não conseguir colocar no chat, faz o seguinte, coloca no caderno, depois mostra para o professor, porque nós vamos fazer a correção, mas é importante ter também no caderno. E quem está aí pelo aplicativo, já escreve no chat, mas pode comentar também pelo YouTube, é só quem está mais pela TV Cultura que não vai conseguir comentar. A TV Cultura e Educação. Então, agora é o seguinte. Primeira questão. Após a leitura dos textos 1, 2 e 3, analise cada um deles para responder às questões propostas a seguir. Acabamos de falar quando os textos dialogam, não é mesmo? Os 3 textos dialogam, olha só, acabamos de falar, né? Então, vocês vão escrever aí, sim ou não. E o que os aproxima? Então, qual a proximidade do texto 1, que fala é o fim da picada, o texto 2, que fala do Dia Mundial das Abelhas, e o texto 3, que faz o comentário a respeito das abelhas. Então, eles se aproximam de que forma? Né? Sim ou não, e coloca de que forma. Quais são as semelhanças entre eles? Eles são semelhantes? É isso que vocês vão fazer, vão escrever. A segunda questão. Embora os 3 textos apresentem semelhanças temáticas, eles têm a mesma finalidade comunicativa e a mesma função social? Então, de que forma? Eles se comunicam de que forma? É do mesmo jeito? Tá bom? E a mesma função social? De que forma, realmente, que eles atuam? E vocês vão comentar isso. 2 minutinhos para vocês responderem. Pode abrir, por favor. Já está aberto o chat. Já está aberto o chat. Já. Contamos com a participação de todos. Vamos lá? 2 minutinhos? Vamos lá, 2 minutinhos.
Muito bem, voltamos. Os textos dialogam? A maioria respondeu que sim. Sim, eu gostei da participação, bastante Sim, gente, muito né? boa a participação de vocês. A maioria, sim, Sim. os textos dialogam, a Isabela, a Ana Júlia, Sim, né? Elas eles dialogam, participaram. exatamente, Obrigado pela porque participação. eles acaba tendo a mesma temática, então, e também o que os aproximam? As abelhas, é o tema realmente voltado para as abelhas. Os 3 textos falam a respeito das abelhas. Isso, eles mencionam, os alunos E estão eles participando. colocaram mesmo, né? E quais as semelhanças? Também, eles tratam o assunto, né? Então, essa semelhança, realmente, eles acabam tratando do mesmo assunto. E da mesma forma, o Eduardo colocou assim, tratam o Exato. assunto da mesma forma. Porque os 3 textos, assim, mas não é da mesma... O texto 2, ele fala do Dia Mundial das Abelhas, mas ele acaba falando, realmente fazendo se atentando à questão das abelhas, a importância que ela acaba trazendo. Sim. Isso. O primeiro texto, ele é como se fosse ele fala da um texto mais extinção, científico, exatamente. né? Um trabalho mais científico do texto. E aí vem essa parte da finalidade comunicativa. Exatamente, que é a segunda pergunta, né? Qual é a finalidade do texto primeiro, né? O texto primeiro, a finalidade dele seria como tratar de maneira científica, né, o texto. Isso. Né? E a do segundo? A do segundo é uma curiosidade. Ela é uma curiosidade. Você sabia? E ele está informando sobre o dia da abelha. É curioso saber o dia 20 de maio, o dia da abelha, né? E o terceiro texto, ele traz um comentário da internet. Ou seja, a pessoa falando, olha, que tristeza que as abelhas estão em extinção. Então, finalidade acaba sendo social, acaba sendo outra. Buscar um posicionamento, buscar um talvez, posicionamento. Né, do leitor, né? Exatamente, é um posicionamento. Muito bem. Ficou alguma dúvida, gente? Então, todos colocaram aqui sim, que falam das abelhas. Salvar as abelhas, né? O Igor trata aqui, né? Salvar as abelhas. O Igor colocou que é motivador salvar as abelhas. O Dagoberto colocou aqui a proteção das abelhas. Né? Isso. Então, isso é muito importante, como eles colocaram, o posicionamento. Bom, aí nós temos a terceira questão. Vamos abrir o chat de novo. Vamos continuar participando. Vocês sabem que a nossa aula é bastante interativa. Não é só a gente falando, não. Não é uma videoaula comum, não. Né? Exatamente. Tem que participar, tem que fazer essa atividade. Você é aluno sujeito ativo aqui dessa aula, por favor. Não pode dormir. Exatamente. É para despertar. 7h30 já desperta. Nossa. Estão acordados, participando, Isso né? Nossa, que felicidade. Bom. Nossa, isso é muito bom. Continuem. Terceira questão. A frase "é o fim da picada", no título do texto 1, remete a uma expressão popular. Qual é o seu sentido no texto? Vocês já ouviram falar? É o fim da picada? O que será? E a quarta, essa frase também possui um sentido figurado. Qual é o sentido dela neste sentido? Então, primeiro, no texto, vocês vão pensar no título do texto, "é o fim da picada". O que ela quer dizer? E a segunda, no sentido figurado. Vocês se lembram ontem que nós falamos das figuras de linguagem? Muito bem. Nós falamos ontem da metáfora, da personificação, quando nós trabalhamos as fábulas, falamos da metonímia, as figuras de linguagem. No sentido, explicamos o que é o sentido denotativo, que é o sentido real da palavra, e o sentido conotativo, o sentido figurado. Então, vocês vão responder a estas 2 questões. Lembrando que uma tem o sentido denotativo no texto. A pergunta 3, né? A pergunta 3. E a 4 é o sentido conotativo, que é o sentido figurado. Isso vocês não podem esquecer, porque vocês têm que lembrar isso para sempre, porque cai em vestibular, vocês vão trabalhar isso a vida inteira. Deixa eu ver se eu entendi direito, professora. A pergunta 3, a frase "é o fim da picada", no texto 1, remete a uma expressão popular, né? O fim da picada, então é o sentido no texto. No texto. Sentido o que ela denotativo. significa no texto? Sentido denotativo. Por que a autora colocou "é o fim da picada"? O que ela quer dizer? Então, vai remeter ao texto. Perfeito. E na pergunta 4, o sentido figurado. O sentido de abstração, o sentido do significado. Sim, por exemplo, eu posso chegar para você e falar assim: "Ai, Mauro, isso é o fim da picada, eu não acredito que você fez isso". Então, essa é uma expressão no sentido conotativo. Figurado. Muito bem. Perfeito. Estou entendendo. Então, gente, 1 minutinho para vocês responderem, porque eu já dei a resposta. Vamos lá. Será? Vamos lá, 1 minuto. Estão atuando bem.
bem, eu estou vendo aqui as respostas no chat. E olhem, e vejam que interessante. A Ruth colocou que remete a algo nada bom. Que o Matheus falou que quando algo vai acabar. E a Ana Júlia falou, é o final das abelhas. Realmente, o texto ele remete mesmo, é o fim da picada, a extinção das abelhas. Então, ele faz essa ligação mesmo da extinção das abelhas. Por isso que a autora acabou colocando. E o interessante, a questão 4, ninguém respondeu ainda, estamos aguardando. Mas o texto 1, realmente, ele traz isso, porque é o fim da picada, o fim de algo. Isso, né? Mas na questão denotativa, né? Denotativa, que está é a última picada. Não haverá mais picada, as abelhas não vão picar mais, né? Sim, é o fim de algo, porque quando eu falo fim da picada, eu estou pensando o quê? No fim de uma estrada, de algo. E aí ele remete exatamente a isso. Fim da picada, fim de alguma coisa, de uma estrada que ela acaba. É isso que ele está querendo dizer. E o Heitor ainda está respondendo aqui na questão 4, estamos aguardando. Pra gente. Mas em sentido figurado, quando eu falo é o fim da picada, eu estou falando que é o fim, nossa, é um absurdo. Isso é o fim da picada. Estou dizendo o quê? Que é um absurdo. Então, é um absurdo que isso aconteça, né, com as abelhas, né? É o fim da picada. Então, no sentido figurado, eu vou trazer isso. Quando eu falo, Mauro, isso é o fim da picada, eu não acredito que você fez isso. Né? Ou seja, isso é um absurdo. É o fim da picada. Não acredito que as abelhas vão acabar, né? É o fim da picada. Exatamente. Então, vocês observaram, gente, que nós temos o sentido denotativo no texto e o sentido conotativo. Ficou alguma dúvida? Acredito que não. Bastante participação, né? Muito a extinção bem. das abelhas. Muitas respostas mencionando o fim das abelhas. Muito obrigado pela participação. Então, obrigada, gente. Muito bacana. Vamos agora retomar os textos 1 e 3. Vamos pular lá o 2 da curiosidade. No texto 3, há um comentário postado em uma rede social sobre a extinção das abelhas. Com base no texto 1 e no texto 3, poste no chat um comentário sobre o que você acha da extinção das abelhas. Gente, um minutinho. Então, pensem aí no texto 1, que ela fala da extinção, e no texto 3, que ela faz o comentário a respeito das abelhas. Então, imagine que vocês estão lá na rede social e tenha que fazer um comentário. Nós queremos o comentário aqui no chat. Você descobre que existe esse problema, né, com as abelhas. O que você comentaria, o que você escreveria sobre esse assunto, né? As abelhas estão se extinguindo, né? Estão acabando. E olha que interessante, só retomando a questão 4, Mauro, o Juan colocou o que quer dizer um absurdo. Isso, e o Henrique também colocou o fim da picada no texto, é uma expressão, ele falou do texto 3. E o Juan completa, né? completa falando que é um absurdo, que é o sentido figurado que nós acabamos de falar. Perfeito. Isso, nossa. Mas agora nós queremos que vocês façam essa postagem. Então é um comentário super rápido do que vocês pensam sobre a extinção das abelhas. Bom, o Enzo colocou que é muito triste. O Tiago colocou que é ruim a extinção das abelhas. Eu gostei do que a Jaqueline colocou, né? A Jaqueline colocou triste. Triste. Bem direto, né? O né? Franchi, salve as abelhas. A Giovana, horrível. Júlia, eu acho muito triste e preocupante. A Heloísa, que isso não é certo.
E a da Viane, que é um absurdo, sem abelha não tem flor. Porque a Perfeito. abelha, ela pega lá o pólen, né, Uhum. das Ela flores. poliniza, Ela né? poliniza. Olha, aula de ciências de novo, gente. Ainda bem que eu não fugi da O escola. texto fala sobre a flor do maracujá, né? Sim, Porque deve ser das únicas formas que o maracujá se reproduz na sim, natureza, né? Algo do tipo, né? exatamente. E ainda bem que nós não fugimos das aulas de ciências, porque Nossa. nós estamos fazendo a Uhum. Intertextualidade, tem intertextualidade, a interdisciplinaridade interdisciplinaridade conversando. também, conversando. E a Maria Eduarda falou uma coisa muito interessante que nós vamos tratar hoje ainda. Muito ruim, porque não vai ter mel. Quem não gosta de mel? Eu adoro Nossa. mel. O mel é muito bom e é bom até para a nossa respiração, para o É mais nosso saudável, né? É mais mais saudável. saudável para o nosso sistema respiratório. Uhum. Bom, certinho, então, os textos, eu gostei dos comentários de O vocês. mundo, Vocês foram de o uma João forma Gabriel muito coloca, o mundo vai crítica. acabar, né? É uma forma muito crítica. Não, o mundo não vai acabar se as abelhas, se as abelhas sumirem. Não, Mas assim, haverá haverá mundo. mundo, né? Mas vai ser um Mas mundo assim, complicado. complica muito o ecossistema. Nós temos que pensar Uhum. muito nisso. Muito bem. Agora observe o enunciado do comentário na internet. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho aí na gramática, vamos entrar um Sim. pouquinho. As abelhas são essenciais para a vida, mas não reconhecemos o seu valor. Além de nos dar a lição de como conviver em sociedade e produzir sem significar nada no planeta, elas estão morrendo, pois não somos capazes de respeitá-las. As palavras grifadas, que é o mas e o pois, são conectivos e têm a função de unir orações em um período, dando coesão e sentido às frases. Portanto, antes de falar dessas questões, das alternativas, vamos pensar, gente, as palavras grifadas, o que são conectivos? Conectivos são termos, palavras que ligam. Por que elas dão coesão? O que é coesão? Clareza. O conectivo, ele tem a função de dar a clareza dentro do período. O que é um período? Um período é uma frase formada o quê? Por orações. O que é uma oração? Toda oração tem verbo. Então, vamos pensar nisso. Quando eu falo período, o período ele sempre vai terminar no ponto. E ele tem verbo. Então, por exemplo, eu posso ter um período simples, que é uma frase com apenas uma oração, com apenas um verbo. E o período composto, que são duas ou mais orações. Quando eu falo em orações, 2 ou mais verbos. Sim. Muito bem. Então, neste caso aqui, eu tenho um período composto, porque eu tenho várias orações, certo? Por exemplo, as abelhas são essenciais para a vida, uma primeira oração. Mas não reconhecemos seu valor, segunda oração. Por quê? Porque eu tenho o verbo. Na primeira oração, são, certo? Verbo ser. E na segunda oração, reconhecemos, que é o verbo reconhecer. Olha que interessante, né? o mas então, ali, aqui eu tenho o primeiro período. o mas ali está conectando uma oração a outra oração. Está conectando. Exatamente, está conectando, ele está dando clareza para não repetir. Imagine eu chegar e falar assim, as abelhas são essenciais para a vida. Nós não entendemos o valor das abelhas. Ficaria tudo muito confuso, redundante, repetitivo. Maçante, então, nós colocamos... leitura maçante, desagradável, Exatamente. né? E aí eu tenho o quê? O primeiro período. Neste caso, o período composto. Depois eu vou ter, além de nos dar a lição de como conviver em sociedade e produzir sem danificar nada. Então, neste caso, além de nos dar a lição, eu tenho a primeira oração e produzir sem danificar nada. Eu tenho a segunda oração, outro período composto. Elas estão morrendo, pois não somos capazes de respeitá-las. Então, na verdade, eu tenho o quê? Eu tenho mais uma oração. Elas estão morrendo, a terceira oração, pois não somos capazes de respeitá-las. A quarta oração. Então, eu também tenho o período composto. E vocês vão ver um pouquinho mais para frente, mas nós já estamos explicando, porque quando a gente fala de período, é importante também explicar o que é isso, porque senão vocês vão ficar perdidos. Muito bem. E aí nós temos os nossos conectivos. Eu tenho o conectivo que está ligando, certo? O mas e o pois. Vamos pensar nisso aqui. Essas palavras introduzem respectivamente a ideia do quê? Então vamos lá. As abelhas são essenciais para a vida, mas, né, ela introduz a ideia, o mas e o pois. Oposição e adição, oposição e conclusão, explicação e oposição,
oposição e explicação. Então, o que ela quer dizer? Menos de 1 minuto para vocês responderem no chat. Ok, a maioria colocou a letra D, parabéns. O mas indica oposição, as abelhas são essenciais para a vida, mas não reconhecemos o seu valor. O mas, porém, ideia de oposição, ideias opostas, né? Adversativa, certo? E o pois, que está explicando, elas estão morrendo, pois não somos capazes de respeitá-las. Por que não somos capazes de respeitá-las? O motivo delas estarem morrendo, então é a explicação. Então, desta forma, vocês acertaram. Parabéns, vocês entenderam mandou muito bem. O que é a função do conectivo. Gostei bastante. Parabéns. A próxima questão. Pois não somos capazes de respeitá-las, o pronome las refere-se. Vamos fazer juntos essa? Sim, claro. Então, vamos lá. Não somos capazes de respeitá-las. Capazes de respeitar quem? A sociedade, a vida, as abelhas ou ao planeta? Se eu tivesse que trocar o las por uma outra palavra no texto, o las seria o quê? Seria o quê? O que vocês colocariam? Vamos pensar rapidamente? Podem até preencher no chat, mas não vamos parar para vocês fazerem. Só pensem. Pois não somos capazes de respeitá-las. Respeitar quem? As abelhas, Mauro. Sim. Por quê? Para não falar, não somos capazes de respeitar as abelhas. Nós estamos, na verdade, para não repetir. Então, o pronome também ele tem essa função. Para dar também uma clareza, para não dar redundância. E a maioria colocou C aqui. Olha que interessante. Perfeito. Parabéns. Vocês já estão entendendo toda essa função no texto. Evitar as repetições, tomar muito cuidado quando a gente escreve na revisão. Não ficar repetindo frases, procurar substituir as palavras, os termos, para não ficar repetitivo, porque senão fica muito feio o texto. Bom, você sabe que produtos são feitos à base de mel? Escrevam no chat, mas enquanto isso eu e o Mauro vamos discutindo enquanto vocês escrevem. Produtos à base de mel. Que produtos tem a base de mel? A base de mel, é pão de mel? Pão de mel? Pão de mel? Que mais? A base de mel? Deixa eu ver o que mais. Tem aquelas balinhas que eu adoro, né? Balinhas de mel, né? São gostosas, né? Aqueles remédios para garganta. Exatamente, né? O própolis também, que elas acabam produzindo, não é mesmo? Eu tô falando produtos que utilizam mel, né? Agora a base de mel, né? O própolis, ele é um outro componente. Do mel, né? Do mel, exatamente, né? Que elas também acabam produzindo, que acaba sendo muito útil. O xarope também. Xarope, quando você está com gripe, quando você está com muita tosse. Exatamente. E também você pode colocar, né? Colocar o mel, assim. Você pode pegar a banana, assim, colocar mel, levar ao micro-ondas. Nossa, também. Que bom! O bolo, você pode colocar de mel. Então, tem vários produtos. Olha que interessante que o... Shampoo. O Kerlon, ele colocou shampoo. Gente, por quê? A estética também utiliza mel. Tem creme. Tem pessoas que colocam também, fazem cremes naturais. Coloca abacate com mel, falam que é muito bom para a pele. Então, você faz lá uma mistura. Para hidratar o cabelo, ele colocou o shampoo. E tem muitos cremes. A estética utiliza muito.
Nossa, Mel. aprendi bastante agora, viu? Exatamente, Não na sabia parte da informação. Abacate com mel para pra estética, que estética, bacana. você faz uma mistura. Nossa, que legal. Doce, o Hugo tá falando doce. Doce de mel também. Doce de mel, né? Bolo, é muito gostoso. Uhum. Bom, agora vamos a uma pergunta. Você gosta de ler receitas culinárias? Você gosta? Eu gosto bastante, viu? Não parece, mas eu gosto bastante de cozinhar, professor. Acho bem Olha, legal que cozinhar, ler receitas interessante. culinárias. Nossa, bem legal. E assim, onde você costuma? Vocês podem responder aqui no chat enquanto a gente vai conversando. Ah, ele colocou sabonete de mel. Realmente, eu já comprei Verdade. sabonete de De mel. mel? Nossa. Aquele sabonete natural. Bem bacana. Bom, você costuma ver receitas culinárias? Então vocês podem ir respondendo no chat. É bem bacana, tem uma estrutura toda própria, né? As receitas culinárias, né? Exatamente. É bem E atualmente nas redes sociais, eu vejo muita receita nas redes sociais, porque as pessoas postam receitas. Isso, verdade, né? Elas compartilham, colocam a receita e o produto pronto, né? Sim, antigamente nós tínhamos aquele livro de receitas. Eu adorava escrever os livros para minha mãe. Minha mãe tinha um caderno de receita, eu passava o caderninho a limpo, ficava com aquela caligrafia bonita. E depois eu passei a digitar. Quando eu comprei meu primeiro computador, passei a digitar as receitas da minha mãe. E agora eu vejo muita receita pela internet. Às vezes eu até posto alguma receita nas minhas páginas. Você sabe que dá para fazer muitas receitas utilizando mel de abelha? Assim, nós já até respondemos, né? Sim, nossa. Pão de mel, bolo. E teve uma aluna aqui que colocou pipoca doce. Pipoca doce? Nossa, pipoca com mel. Eu já comi pipoca com mel. É uma delícia, gente. Então, o que você já comeu que tinha mel de abelha? O que vocês já comeram? Eu já vi aqui pipoca com mel, realmente, eu acho muito gostoso adoçar o suco com mel. Adoçar o suco. Em vez de colocar açúcar, mel fica muito bom. Fica Sim, olha como a aluna está colocando. Antigamente usavam mel para curar machucados. Nossa, isso eu nunca ouvi falar. Não sabia mas também. deve ser uma receita assim, mais antigamente, né? Porque as avós utilizavam muita coisa, né? Para Verdade, curar. né? Muito interessante essa informação, porque os mais antigos usavam mesmo coisas, né? Colocavam alguma coisa assim. E o mel, provavelmente, deveria estancar alguma coisa, cobrir algum ferimento. O que eu não indico ajudar na cicatrização. O que eu não indicaria para hoje, Para né? hoje não, mas antigamente não desta forma, por favor, né? Tinham receitas a respeito disso, né? Bom, agora que vocês já responderam, se vocês já comeram alguma coisa, receitas de família, eles colocaram, vejo receitas de família. Vamos pensar agora na nossa culinária. Então, aqui nós temos uma receita de pão de mel. Então, vou ler rapidamente para vocês. Ingredientes: 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de chocolate em pó, 1 colher de sobremesa de bicarbonato, 1 colher de café de cravo em pó, 1 colher de café de canela em pó, 1 xícara e meia de chá de leite morno, meia xícara de chá de mel e 1 barra de chocolate ao leite. E aqui tem o modo de preparo. Coloque em uma vasilha todos os ingredientes secos, peneirados. 2. Acrescente o mel e o leite morno. 3. Misture tudo com uma colher, não use a batedeira. 4. Unte as forminhas próprias para pão de mel ou use forma de bolo. 5. Leve ao forno pré-aquecido, 200 graus centígrados, por aproximadamente 20 minutos. 20 minutos. 6. Retire do forno e deixe esfriar e desenforme. 7. Corte ao meio e recheie com beijinho, brigadeiro ou doce de leite. Que delícia. 8. Derreta o chocolate ao leite por 1 minuto no micro-ondas ou em banho-maria. E 9. Banhe o pão de mel, coloque para secar em papel alumínio ou papel manteiga. Essa hora da manhã, falar de pão de mel, exatamente. Meu Deus do céu. Então, vamos pensar agora na finalidade da receita, porque nós não vamos ficar falando só sobre abelha, sobre receita culinária, exatamente. até porque a nossa aula não é da Ana Maria Braga ou de qualquer outra pessoa. Mesmo sendo nessa hora da manhã, né? Exatamente, por favor. Não é de receita culinária, mas é importante. Por quê? Vamos lá. Qual a finalidade do gênero textual receita culinária? Vocês perceberam que receita é um gênero textual? Também. O que é o gênero textual, né? São vários tipos, são tipos de textos, né? Ou a função social do texto. O gênero, ele diz a respeito disso, né? Cada texto tem uma função. E uma característica diferente, Uma característica, né? Exatamente. Então, a receita, ela é um gênero textual. E em que situação, né? Qual é a finalidade dela?
Qual é a finalidade de uma receita? Para que serve uma receita? Para que serve uma receita? Para o aluno ou no chat? Eles podem já Por responder, favor, porque nossa aula está responda. acabando. É verdade, temos pouco tempo. Uma receita serve para fazer um prato, né? Preparar uma refeição, né? Para informar sobre como é feito determinada comida, certo? Seguir determinado procedimento. Exatamente. Em que situação que ela é utilizada? Quando você vai fazer alguma coisa relacionada à comida, à culinária. Então, essa é a situação. Tudo bem? Os mais jovens conhecem com o termo tutorial. Tutorial, exatamente. O tutorial da comida, e uma né? Coisa que receita. E por que eu li para vocês? Eu quero que vocês prestem um pouquinho atenção. Vou só voltar aqui aos verbos. Nós vamos trabalhar isso mais para frente nas nossas aulas. Sim. Mas, por exemplo, aqui, ó, coloque em uma vasilha, acrescente, misture. Estes verbos estão de que forma? Qual modo? No modo imperativo. Imperativo, exatamente. Imperativo. Coloque, acrescente, misture. Corte, derreta, banhe. Está dando o quê? Uma comanda. Como você deve fazer. Não é, neste caso, não é uma ordem, né? Coloque. Não. Neste caso, está dando uma comanda, certo? Isso, uma orientação. Uma orientação. Deve ser e a receita, ela tem essa função. Ela é uma função explicativa. Então, é a situação realmente quando você vai fazer alguma coisa. Perfeito. Então, gente, nós estamos terminando a nossa aula, só que para finalizar, nós temos uma tarefa para vocês. Olha que interessante. Lembrando que o dia 20 de maio é o dia da abelha, não podemos nos esquecer disso. Então, não vai dar tempo de vocês escreverem, escrevam no caderno de vocês, mostrem para o professor. Vocês vão criar uma receita colocando mel de abelha. Então, essa vai ficar como uma tarefinha de casa para vocês mostrarem fim de semana chegando, né? Exatamente. Não haverá aula no aplicativo amanhã. E vocês podem compartilhar com os colegas de vocês e fazerem a receita também com a família, mas vocês vão criar a receita, não é para pegar de nenhum lugar. A criação é de vocês. Nossa, que desafio, hein? Desafio. Nossa, que Eu adoro bacana. criar receita, adoro criar as coisas. De vez em quando eu crio umas coisas meio malucas lá em casa, que eu gosto de cozinhar, então eu crio umas coisas meio malucas. Gente, estamos chegando ao final da nossa aula. O nosso encontro agora será terça-feira. Mudou o horário. Então, terça-feira aqui, 9 horas, nós estaremos juntos. E o Mauro estará comigo. De novo? De novo. Nossa, fui convidado no ar. Que bom. Será uma honra. Será uma honra. Claro, estarei aqui novamente. Aí a bancada com você. Gente, tô aprendendo muito obrigada. Bastante. Bom fim de semana. E até terça eu aguardo vocês. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.